Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, onde nós lemos o seguinte relato. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolavam na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Meus irmãos, vejam, né, que oração, né, inspirativa para mim e para você. Jonas é o personagem bíblico talvez mais conhecido, né, por pessoas que professam a fé cristã e por aquelas pessoas também que não professam a fé cristã. É uma história muito contada, muito conhecida, né? Este homem que desobedece à ordem de Deus e acaba sofrendo, né, as consequências do seu erro. E aqui nessa oração ele vai, né, demonstrar, né, a sua impotência e poder perceber a ação de Deus em sua vida. O versículo 2 já começa com essa declaração, né? Ó Senhor Deus, na minha aflição, ou seja, na minha angústia. Esse era o sentimento de Jonas, né? Aflição, angústia, desespero, desesperança. Ele que se encontrava ali no ventre de um peixe, olhando para um lado, olhando para o outro, não via expectativa de solução do seu problema, saída, né, para sua angústia, para sua aflição, para o seu momento de desespero. E aí ele diz que clamei por socorro. Ou seja, socorro, Senhor, socorro, socorro. Foi o pedido de Jonas em meio à sua aflição. Ele se volta para Deus em oração e pede socorro, grita por socorro. E ele deixa escrito nessa sua experiência, dizendo que do fundo do mundo dos mortos, ou seja, ele se sentia já numa sepultura. Aquele peixe, né, aquele ventre daquele peixe seria a sua sepultura, sem esperança, sem nenhuma expectativa. Mas aí ele diz que gritou pedindo socorro e Deus ouviu a sua voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Jonas começa a relatar, né, o seu sentimento, né, ali de abandono. O versículo 4 deixa isso bem expresso, né, bem claro. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença. Sim, Jonas, naquele momento, né, de sofrimento, naquele momento de angústia, em meio à sua tristeza, ele se via desamparado por Deus. Um sentimento que às vezes tenta penetrar em nossos corações, em nossas mentes. Alceni, você não está sendo cuidado por Deus. Se lembra da mulher de Jó? Amaldiçoou o seu Deus, porque você foi esquecido por ele. Foi a fala da mulher de Jó em meio ao seu sofrimento. Agora é o sentimento de Jonas em meio também a esse momento difícil. Ele pensou que havia sido abandonado por Deus, que ele não tornaria, né, a ver o templo, a se reunir com seus irmãos no templo. Um sentimento que está muito presente também em nossos corações. Será que nós vamos voltar a nos reunir no templo como o fazíamos antigamente? Vejam que o contexto, o sentimento, né, que envolve Jonas nessa oração é muito pertinente, muito parecido com o que acontece conosco.
O versículo 5, ele vai narrar o sentimento dele, né, de desesperança. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Vejam que ele estava completamente impotente. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Ou seja, ele estava morto. Sim, o sentimento de Jonas era como se ele tivesse morto, não tinha mais esperança para ele. Ele olhava para um lado, olhava para cima, olhava e só via dificuldade, só via problema. Não havia escapatória para Jonas. E por isso, e mais do que nunca, ele se volta para o único que poderia trazer esperança a ele naquele instante, que era Deus. E ele vai afirmar isso já no final ali do versículo 6, mais uma vez. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Versículo 7 diz, quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Ou seja, mais uma vez, fica claro que em meio à sua fraqueza, e só quando ele estava fraco, porque enquanto ele estava podendo, ele estava fazendo o que ele queria. Mas agora, diante de todas as restrições, diante desse isolamento do mundo, sim, porque Jó estava isolado, dentro de um peixe no fundo do mar, sem contato com ninguém. Ali, quando eu me senti totalmente abandonado pelo Senhor, quando eu me senti abandonado por todas as pessoas, eu me voltei para Deus, e a minha oração chegou ao seu santo templo. O versículo 9 já demonstra essa gratidão, depois de Jó ter percebido que ele não estava sozinho, que ele não estava lutando aquela batalha, mas Deus estava ao seu lado. Ele vai declarar no versículo 9, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. Sim, porque Jonas foi abençoado por Deus. Ele agora tem esse coração grato diante do seu Salvador. Sim, eu vou cumprir com tudo aquilo que eu prometi, porque é perceptível as tuas bênçãos na minha vida. Quando eu mais precisei, quando eu achava que tinha sido abandonado pelo Senhor, ali tu estavas comigo e tu me salvaste. E o relato de Jonas termina com essa linda verdade, meu irmão e minha irmã. Lá no finalzinho do versículo 9, a salvação vem de Deus, o Senhor. Essa foi a experiência de Jó. Sim, a salvação da morte vem de Deus. A salvação do desemprego vem de Deus. A salvação da falência vem de Deus. A salvação da depressão vem de Deus. A salvação da tristeza vem de Deus. A salvação da falta de esperança vem de Deus. A salvação da separação conjugal vem de Deus. A salvação da pandemia vem de Deus. No ventre do peixe não havia saída para Jonas, mas ele foi salvo pelo seu Deus. A sua oração foi ouvida e ele pode agora agradecer a Deus, cumprindo com tudo aquilo que ele havia prometido. A minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todo o mundo. Tenha essa certeza, essa convicção em seu coração. Assim como foi a experiência de Jonas, que em meio à desesperança pôde observar, pôde sentir a ação de Deus, a salvação de Deus. Eu e você também podemos ter essa esperança. Eu e você também teremos esta esperança em nome de Jesus.